Olá pessoal, vamos então realizar a resolução dos exercícios desse terceiro material, onde a gente vai abordar a lei dos senos e lei dos cossenos. Então nesse primeiro exercício aqui envolvendo lei dos senos, a gente tem ali o enunciado, mas antes de trabalhar o enunciado, até eu vou melhorar depois desse material, vou completar aqui as raízes, que eu vi que a simbologia acho que está um formato antigo, depois eu vou dar uma formatada, o material de vocês já vai numa formatação melhor, tá bom? Quando a gente for trabalhar a lei dos senos, normalmente, na maioria dos casos, a gente vai olhar para um problema onde a gente conhece um lado e dois ângulos do triângulo e vai pesquisar o comprimento de mais um lado. Lembrando que na lei dos senos, o lado Azinho está para o seno do ângulo Azão, assim como o lado Bzinho está para o seno do ângulo Bzão, assim como o lado Czinho está para o seno do ângulo Czão. Sempre lado oposto ao ângulo, ok? Então, nesse problema, a gente tem aqui um triângulo, onde eu conheço dois ângulos, 60 e 45 graus, um lado 10, e eu quero a medida do lado AC, que ele chamou de X, tá, ok? O 60 é oposto ao 10, o 45 é oposto ao X. Então, eu tenho que X está para o seno de 45 graus, assim como o 10 está para o seno de 60 graus. E nesse exercício, como ele me deu aqui expressões para usar para a raiz de 2 e para a raiz de 3, eu vou aplicar esses valores. E para isso eu preciso trazer aqui os valores notáveis desses ângulos, seno de 45, seno de 60. Então, primeiro eu vou isolar o x, que é a minha variável. O contrário da divisão é a multiplicação. Eu vou ficar com seno de 45 graus vezes 10 sobre seno de 60 graus. E aí eu vou trocar pelos valores notáveis. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes 10 dividido por seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Como aqui eu tenho uma divisão que envolve fração, antes de eu substituir os valores das raízes que ele deu no enunciado, eu vou fazer o seguinte, eu vou conservar a primeira, 10, e multiplicar pelo inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3. E aí eu posso enxergar uma simplificação fácil. 2 com 2 vai para o espaço. Então eu fiquei com x igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Se ele não me tivesse dado aqui raiz de 2, raiz de 3, eu poderia usar a científica, ou eu poderia ainda fazer uma racionalização, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, ficaria 10 raiz de 6 sobre 3, vou até anotar esse resultado aqui, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, 10 raiz de 6 sobre 3. Essa seria uma solução viável. Mas como ele me deu os valores para raiz de 2 e raiz de 3 aproximados, eu vou usar x igual a 10 vezes 1,4 sobre 1,7. E aqui eu vou fazer, é lógico, vou ser obrigado a fazer a divisão ali e vou ter, muito provavelmente, um arredondamento a ser feito ainda no final. Porque eu vou ter aqui 14 dividido por 1,7, que dá 8,235929411. Eu vou acabar tendo que arredondar na científica. Então eu vou colocar 8,2 centímetros. Ok? Esse foi um exercício que a gente pegou já com esses valores aqui. Eu preferiria pegar ou essa solução, ou ainda pegar isso aqui e jogar direto na científica. 10 vezes raiz quadrada de 2 e tudo isso dividido por raiz quadrada de 3. A científica daria esse valor mais preciso, 8,16 centímetros. Então aqui a gente aproximou para 8,2, que é a resposta, inclusive, que está lá no gabarito, porque a gente usou esse arredondamento prévio aqui. Por isso até a gente evita arredondamentos prévios. Sempre deixa para arredondar no final com a calculadora científica. Tá bom? Segundo exercício ainda de lei dos senos, novamente, no triângulo a seguir, qual é a medida do lado AC, destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros. Então aqui, 2 raiz de 2 centímetros, ele quer saber o X em centímetros. O 2 raiz de 2 oposto ao ângulo de 185 graus, e o x oposto a um ângulo que eu não conheço, que eu vou chamar de alfa. Porém, eu sei que se eu somar alfa com 135 com 15 graus, isso aqui tem que dar 180 graus.
135 mais 15 vai dar 150, subtrai do 180, o alfa é igual a 30 graus. Então eu tenho x está para o seno de 30, assim como 2 raiz de 2 está para o seno de 135 graus. Poderia ainda usar valores notáveis, porque seno de 135 pode ser escrito em função de notáveis, mas não vale a pena, tá, pessoal? Temos a científica na mão. Então, eu vou pegar 2 raiz de 2 vezes o seno de 30 graus e dividir isso por seno de 135 graus. Direto na científica. Sempre lembrando, cuidado, para que a sua científica esteja calibrada para usar o ângulo em graus, ok? Se ela estiver em radiano, vai dar errado. Isso aí vai dar exatamente 2. Exatamente 2. Nenhum arredondamento. Tá bom? Próximo. No triângulo a seguir, qual é a medida aproximada do segmento X? De novo, dadas essas medidas estão agora em metros. Tá? Agora 100 metros. No anterior era 2. Faltou unidade, ó. Cuidado, cuidado. Ainda bem que eu falei de unidade lá, ó. Não pode deixar exercício sem unidade. 2 centímetros. No primeiro exercício eu coloquei a unidade de centímetro. No segundo eu tinha esquecido. No terceiro agora a unidade é metro. De novo, ó, x oposto ao ângulo de 120 graus. Mas e os 100 metros? Oposto a um ângulo alfa, desconhecido. Então, alfa mais 120 graus mais 30 graus igual a 180 graus. 120 mais 30, 150. 180 menos 150 dá 30 graus. E aqui uma curiosidade desse exercício. Se esse ângulo é 30 e esse ângulo também é 30, esse lado é congruente a esse lado. Esse é um triângulo isósceles. 100 metros aqui e 100 metros aqui. Então, tanto faz eu usar esse 100 está para o seno daquele 30, quanto o outro 100 para o seno do outro 30. Tá ok? Então, eu vou ter x está para o seno de 120 graus, assim como 100 está para o seno de 30 graus. Vou isolar o x, simplesmente multiplicando, né? Então, seno de 120 graus vezes 100 sobre seno de 30 graus, né? Ao contrário da divisão, multiplicação, e aí é só jogar na científica, tá, pessoal? Joga para a científica fazer. 100 vezes seno de 120 dividido por seno de 30. Só um pouquinho que a minha científica aqui deu uma travada. 173,205 e por aí vai. Então, vou dizer que é 173,2 metros. Esse é o comprimento aproximado do X. Beleza? Quarto exercício. Qual o comprimento do lado X no triângulo ao lado? Novamente, eu tenho aqui um lado 15 raiz de 2, esse está sem unidade, então não vou inventar unidade no resultado. Eu tenho o lado X oposto ao ângulo de 30 graus, mas o lado 15 raiz de 2 está oposto a um ângulo desconhecido. Vou chamar de beta para mudar a letra. Então, beta mais 30 graus mais 15 graus tem que dar 180. 30 mais 15 dá 45, 180 menos 45 dá 135 graus. Então, x está para o seno de 30 graus, assim como 15 raiz de 2 está para o seno de 135 graus. Para isolar o x, basta tirar o seno de 30 que está dividindo, contrário da divisão, multiplicação. Seno de 30 vezes 15 raiz de 2 sobre seno de 135 graus. Então, só fazer lá a multiplicação na calculadora. 15 vezes raiz de 2 vezes seno de 30 dividido por seno de 135. Isso vai dar exatamente 15. Nesse item não tinha unidade no começo, a gente não coloca nenhuma unidade no final. Deixa só 15. Pode colocar lá, de repente, unidade de medida, unidade de comprimento, mas pode deixar sem unidade mesmo. Quinto exercício. Dado o triângulo ABC, qual o valor do ângulo θ?
Aqui mudou um pouquinho. Então, nesse exercício, a gente conhece dois lados. Um lado 2 raiz de 2, o outro lado é 2. Conhece um ângulo, 45 graus, e quer saber o ângulo θ. Eu posso aplicar a lei dos senos. θ é oposto ao lado 2, 45 é oposto ao lado 2 raiz de 2. Então, eu vou ter que 2 raiz de 2 está para o seno de 45 graus, assim como θ, 2, né? O outro lado, 2, está para o seno do ângulo θ. Nesse caso, eu vou multiplicar cruzado. 2 raiz de 2 vezes seno de θ igual a 2 que multiplica seno de 45 graus. E aí, eu vou fazer seno de θ igual a 2 que multiplica seno de 45 graus dividido por 2 raiz de 2, que estava multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. Facilmente, eu posso simplificar o 2 com 2. Se eu fizer um desenvolvimento aqui do seno de 45 graus, através de ângulos notáveis, eu até consigo estimar o valor do θ sem precisar da calculadora científica. Mas como a gente tem a científica, eu posso calcular esse θ fazendo seno na menos 1 de seno de 45 graus sobre raiz de 2. Pronto, posso ir direto aqui, né? Então eu vou lá na minha científica. Seno na menos 1, que é a segunda função do seno. Aí ele abre um parênteses. Agora eu coloco o seno do 45 dividido por raiz quadrada de 2. E aí, nesse caso, o θ é exatamente 30 graus. Beleza? Então, esses 5 primeiros exercícios envolviam o uso da lei dos senos. Nos próximos 5, a gente vai envolver a lei dos cossenos. Para facilitar um pouquinho, eu vou parar esse vídeo aqui e a gente continua a partir do exercício 6. Ó, tá aqui já no próximo vídeo. Segue aí!